Saúdo a todos com a graça, com a paz que é na pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Muito bom nós estarmos juntos, cultuando a Deus aqui, nesta noite. Já cantamos louvores e exaltamos seu nome através dos cânticos. Agora vamos para esse momento diante da palavra dele. Louvamos muito a Deus pela vida de cada um que veio, também não somente cada irmão, mas também cada um que nos visita aqui nessa noite. Que Deus esteja falando ao seu coração, abençoando sua vida e também falando com os que estão conosco a partir de casa, quer seja pela internet ou pela Rádio Seara. Que Deus esteja nos proporcionando um momento de edificação diante da sua palavra. Só expressar também uma gratidão a Deus pela vida dos líderes do Ministério do APC, a arte de permanecer casado. Ontem tivemos um ótimo momento ali, no encontro de casais, e esses líderes têm se dedicado a preparar momentos de edificação para os casais da igreja. Então foi muito bom o momento ontem ali, e também louvando muito a Deus pela vida dos líderes do Ministério de Jovens. Ontem tiveram um momento indo com os jovens ali para Pires Ferreira, ter um momento de integração lá com outras igrejas, as juventudes de outras igrejas. Então louvamos a Deus pela dedicação dos líderes de jovens e tem proporcionado momentos também edificantes para os jovens da nossa igreja. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, no capítulo 6. O ser humano, ele foi criado para um relacionamento com Deus, e ele é criado com a eternidade cravada no seu coração. No entanto, lá em Gênesis capítulo 3, nós sabemos que acontece a entrada do pecado no mundo. E o pecado então entra por intermédio de Adão e se estende a toda a raça humana. E aí, então agora esse ser humano que havia sido criado para um relacionamento com Deus, agora está separado do seu Deus. E agora ele possui dentro de si um vazio eterno por conta da sua condição em que agora ele está. Separado de Deus, então o homem precisa dessa comunhão ser restabelecida, e Jesus então é aquele que por meio dele Deus nos traz a vida eterna novamente com Deus por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Ele é a vida eterna. E aqui nesse texto de hoje nós vamos ver sobre isso, palavras de vida eterna. Se você já as tem em Jesus Cristo, a vida eterna, se você já tem ela em Jesus Cristo, louve a Deus por isso, agradeça a Deus por isso. Mas se você ainda não tem, pense nisso, somente em Jesus é possível ter a vida eterna. Queremos então ler esse texto de João capítulo 6, versículo 66, até o final desse capítulo, que diz o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em um número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele que esteja falando conosco nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos revela o Senhor como único Deus vivo, santo, verdadeiro, e por meio de Cristo o Senhor se revela a nós como Deus Salvador, como Deus gracioso que dá a vida eterna por meio da pessoa do seu Filho Jesus. Mas para isso, Senhor, é necessário, de fato, crer e ter um relacionamento com Cristo. Por isso nós lhe clamamos pelas vidas que ainda não creram,
que o Senhor venha despertá-las com seu Espírito Santo. Só o Senhor pode fazer essa obra. E nós lhe clamamos que o Senhor a faça no coração daqueles que ainda não têm essa certeza de vida eterna. E, ó Pai, aqueles que já creram, nós queremos pedir que o Senhor esteja nos fortalecendo e nos edificando com estas verdades da sua palavra. Que o Evangelho de Jesus possa desafiar corações nessa noite e edificar a sua igreja. Peço isso no próprio nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Em meio às crises da vida, muitas vezes as pessoas fazem a pergunta errada. Em meio de dificuldades, muitas pessoas perguntam: para onde é que eu vou? E porque é assim, as pessoas geralmente elas procuram lugares onde possam ter seus problemas resolvidos. Às vezes, se está enferma, ela procura um lugar onde ela vai encontrar a cura. Se ela está vivendo um problema no ambiente familiar, ela vai procurar um lugar onde ela encontre restauração. Às vezes, se a situação está extremamente difícil aos olhos humanos, ela vai procurar um lugar onde ela encontre milagres. Às vezes, se as questões da vida deixam a pessoa meio confusa, ela vai procurar um lugar onde ela encontre respostas. E interessante como a geração atual ela é muito movida por ambientes. Os ambientes influenciam muito as pessoas. Elas são movidas não somente por ambientes, mas também por experiências e por sistemas religiosos. As pessoas procuram um lugar onde elas encontrem sentido para suas vidas. E às vezes elas acham que vão encontrar isso, a resposta disso, na igreja. E a igreja, na verdade, ela é a instituição divina que aponta para a verdade, que transmite a verdade, que é coluna e baluarte da verdade. Mas não é na igreja, pela igreja, que as pessoas vão encontrar respostas para as suas questões humanas. É numa pessoa. E aqui em João 6, Jesus Cristo ele vai corrigir essa perspectiva. O que tem aqui em João 6, no início do capítulo, é a multiplicação dos pães e peixes. Jesus alimenta uma multidão de mais de 5.000 homens, multiplicando 5 pães e 2 peixes. Isso é um milagre maravilhoso. E aí, após essa multiplicação de pães e peixes, vai ter uma grande multidão que passa a seguir a Jesus. Mas aí o próprio Jesus vai mostrar que essa multidão está começando a segui-lo pelas motivações erradas. Eles não estavam verdadeiramente interessados em quem Jesus é. No capítulo 6, então, no versículo 26, nós vemos que respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Muito obrigado, Rian, pela água. Jesus detecta algo que tem um problema no coração dessas multidões aqui, dessas pessoas da multidão que está seguindo a ele. Eles estão seguindo ele pela motivação errada. Ele está dizendo, os sinais revelam quem eu sou, mas não é por isso que vocês estão me seguindo. Vocês estão me seguindo porque vocês comeram do pão e se fartaram. Vocês tiveram o ventre satisfeito. Eles só queriam agora, então, pão. Mas não queriam verdadeiramente Jesus. E aí, então, Jesus vai, a partir desse versículo 26... fazer um discurso extremamente confrontador. Ele vai se apresentar também como o pão da vida. Jesus então vai exigir que os seus seguidores devem ter uma fé genuína nele. E Jesus então vai confrontar, como eu disse, as questões dos corações daquelas pessoas. E isso então meio que mexe com eles. Quando a verdade é exposta, tem uma reação que, por parte da multidão, ela recua. Ela começa a se dispersar ali. E aí João 66 João 6, no versículo 66, começa dizendo o seguinte: à vista disto o quê? Do discurso de Jesus. Eles já tinham
diante do discurso de Jesus, no versículo 60, dito o seguinte, João diz o seguinte: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram. Olha aí qual foi a reação deles. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Interessante, né? As palavras de Jesus foram confrontadoras ao coração daquelas pessoas, e eles sentiram o peso das palavras de Jesus e disseram: esse discurso é duro demais. E aí é neste cenário aqui, então, que Jesus vai olhar especificamente para os 12. E quando Jesus olha para os 12, Jesus vai fazer algo muito mais confrontador ainda. Ele vai perguntar para eles: e vocês? Também não querem se retirar? Versículo 67. O que você enxerga aqui? Aqui nós vemos muitas coisas. Mas nós vemos aqui um Cristo que não está precisando de seguidores, né? Acho muito interessante essa questão da internet hoje. As pessoas fazem de tudo para terem seguidores. Apelam para tudo. E não se engane. Até líderes ditos cristãos e pastores estão fazendo muita coisa que eu olho e digo: só pode ser por like, só pode ser por curtida, só pode ser por seguidores. Jesus não era assim. Jesus, ele não tinha interesse de ter seguidores por conta da quantidade. Ele tem interesse em ter discípulos verdadeiros. Seguidores no sentido de discípulos que o seguem por quem ele é. Isso exige algumas coisas de quem é verdadeiramente um cristão. E as palavras de Jesus aqui, quando ele olha para os 12, então, quando ele pergunta: e vós também não quereis retirar-vos? De fato, aqui a coisa se torna muito mais confrontadora ainda. Mas é aqui, diante dessa pergunta de Jesus, que Pedro vai fazer uma declaração, que é uma declaração muito cristológica e muito linda. Pedro vai responder uma pergunta de Jesus com uma pergunta e uma declaração. Ele diz o seguinte, versículo 66. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Que declaração, meus irmãos. Mas aqui eu quero que você observe uma coisa nessa declaração de Pedro. Porque Pedro não diz para onde iremos. Talvez muitas vezes você já até leu esse versículo pensando nessa perspectiva, né? Ou até já citou, dizendo: para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. A pergunta de Pedro não é para onde iremos, e sim para quem iremos. Porque a vida eterna, ela não é encontrada em um lugar. Ela é encontrada em uma pessoa, Jesus Cristo. E aí então quero propor, a partir desse texto, que a vida eterna ela não está em um sistema, em um lugar ou em uma religião, mas ela está exclusivamente em uma pessoa, Jesus Cristo, o Salvador. E nesse texto então nós vamos ver 3 verdades que mostram isso. Que a vida eterna está exclusivamente numa pessoa, e é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro porque somente Jesus satisfaz a alma humana. O texto então diz à vista disso, já vimos à vista disso o quê? Do discurso de Jesus. Diz que os seus discípulos o abandonaram. Eram aqueles que estavam apenas seguindo pelas motivações erradas. Não é estranho ver pessoas que se chegam às vezes no ambiente de uma igreja cristã. E aí chega com seus problemas, mas não reconhece que o maior deles é a sua condição de pecador. Acha que o seu maior problema às vezes é financeiro. Acha que o seu maior problema às vezes é da saúde. Acha que o seu maior problema é como está o ambiente familiar. Não é o maior problema do ser humano. Não que essas coisas não sejam problemas. Mas a questão é que o maior problema do ser humano é a sua condição de pecador. E isso o separa de Deus. Esse é o maior problema do ser humano. Por isso o ser humano precisa de Cristo, precisa da vida eterna, e ele só vai encontrar a satisfação plena na pessoa de Jesus. E aí muitos que chegam a um ambiente cristão e vão em busca dessas coisas,
acaba que elas depois abandonam. Porque não entenderam o Evangelho, porque não verdadeiramente entenderam o que é ser um discípulo de Jesus. Talvez estavam como estes, apenas seguindo Jesus pelos motivos errados e abandonam. E aí, a expressão aqui, à vista disso, é conectada com esse abandono da multidão por conta do discurso anterior, e o problema não era a ausência de milagres, viu? Capítulo 5, Jesus tinha curado um homem que era lá no tanque de Betesda, um homem que era aleijado, e lá Jesus cura aquele homem. É o segundo sinal que Jesus Cristo faz ali em Caná da Galileia. Ali então depois, no capítulo 6, então, como eu disse, faz o milagre da multiplicação dos pães. Não era falta de milagres. A questão aqui é que seguir a Jesus exige arrependimento. O problema não era a ausência de milagres que essas pessoas estavam abandonando, e muito menos excesso de verdade. Jesus estava sendo muito verdadeiro sobre o que é ser um seguidor dele. Por que deve se seguir a pessoa de Jesus Cristo? Mas a multidão queria apenas um Messias que multiplica pães, que satisfaz o ventre, mas não um Senhor que exige verdadeiro arrependimento. O texto diz que muitos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Aqui nessa expressão, discípulos não está se referindo aos 12, era o grupo maior, era a multidão. E aí essa expressão aqui no original carrega a ideia de um retrocesso deliberado. De pessoas que então, é assim, então não quero. Então não vou seguir. Não foi apenas um afastamento físico, é mais do que isso. Foi uma rejeição espiritual consciente, como muitos fazem com Jesus. Quando não encontram em Jesus uma satisfação dos seus interesses pessoais, muitas pessoas o abandonam, deixam de seguir a Jesus, voltam atrás, mas porque de fato nunca foram transformados por dentro. Nunca tiveram de fato uma transformação genuinamente espiritual promovida pelo Espírito Santo de Deus. Evangelho de João, no capítulo 2, João 2, versículo 23, diz o seguinte, a 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Não pense que Jesus aqui, naquele momento lá, estava surpreso com a atitude daquelas pessoas. Aqui nós vemos que Jesus conhece muito bem o ser humano. E ele diz o texto que era durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Observe que aqui muitas pessoas ali creram em Jesus, mas não enganaram Jesus, não. Jesus conhecia o coração dessas pessoas. Não foi só depois da multiplicação dos pães que ele passou a conhecer o interesse deles. Não, ele conhece o coração das pessoas como ele conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe por que nós estamos aqui. Ele sabe se realmente nós somos discípulos verdadeiros dele. Nós vamos ver isso, inclusive. Ele sabe que alguns aqui que tinham crido só superficialmente por causa dos sinais, por conta do que ele havia feito e por conta do ventre deles estarem satisfeitos. Lá em Mateus, no capítulo 13, Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nós vemos então a parábola do semeador. E na parábola do semeador, a partir do versículo 18, Jesus vai explicar a parábola. Ele diz o seguinte: atendei, pois, a parábola do semeador. E olhe bem, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra.
a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas o sufocam a palavra e fica infrutífera. Versículo 23, mas os que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Interessante que nesses solos aqui dos corações apresentado por Jesus Cristo, tem aqui nesse versículo 20, um que foi semeado em solo rochoso. E é interessante que diz que esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria. Mas diz o 21 que mais não tem raiz em si mesmo. É uma fé superficial. Não é uma fé genuína, não tem raiz. Antes de pouca duração. E chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. São aqueles que se chegam, até dão aparência de ser cristãos, dão aparência de ser seguidor de Jesus, mas na verdade não entenderam a verdade do Evangelho de que ser um seguidor de Jesus requer de nós algumas coisas. E muitas vezes tem pessoas que acham, não, é duro demais esse discurso também, e acabam saindo. E aí, em 1 João, na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 19, João menciona alguns que saíram do meio cristão. Mas ele diz o porquê. 1 de João, no capítulo 2, versículo 19, diz assim. Capítulo 2, versículo 19, diz assim. Vamos ler o versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Olha o que diz o versículo 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram o quê? Dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João tem uma palavra específica a um grupo aqui de líderes que se diziam ser cristãos. Mas na verdade ele diz, não eram não. Por quê? Porque saíram. Se fossem, tinham permanecido. E não é só com líderes. Cristãos também, que às vezes se chegam no meio... cristãos não. Pessoas que chegam no meio cristão também, se apresentando como cristãos, como crente na pessoa do Senhor Jesus, mas logo saem. Não permanecem. Quando veem que o Evangelho exige renúncia, que Cristo exige santidade, que Deus exige compromisso com os seus, dos seus com Ele. E aí Jesus olha para os 12, eu acho muito interessante, voltando lá para João 6. No versículo 67 diz, então perguntou Jesus aos 12. Aqui não é algo direcionado à multidão. É aquele grupo que ele escolheu para andar com ele, ensinar eles, e por meio deles, então, depois dar continuidade à sua igreja. Ele pergunta para eles, e porventura, quereis vós também retirar-vos? Aqui nós vemos que Jesus não negocia a verdade para manter seguidores, viu? Ele não reduz o Evangelho para produzir popularidade. É muito interessante isso. E então Pedro responde com uma pergunta, né? Senhor, para quem iremos? E essa pergunta revela algo muito profundo, meus irmãos. Não existe alternativa fora da pessoa de Jesus Cristo. A multidão, ela queria algo de Jesus. Mas Pedro aqui mostra que ele quer o próprio Jesus. A multidão estava procurando o pão terreno. Pedro encontra em Jesus a vida eterna. E Pedro não é que aqui agora virou uma pessoa perfeita, não. Pedro era falho, viu? É o Pedro que em alguns momentos lá
falhou, disse coisas que Jesus teve que repreender Pedro. Pedro negou a Jesus, é o marco pelo qual ele é mais conhecido, né? Mas na verdade aqui Pedro está entendendo algo. Somente em Jesus tem a vida eterna, está a vida eterna. Então nós podemos pegar isso para a nossa vida, ver e vermos já que nem todo seguidor ou que se diz cristão é de fato convertido, viu? Não é toda pessoa que está lá no hall de membros de uma igreja, que frequenta uma igreja que se diz cristã, necessariamente é convertido. Podemos ver isso. E podemos ver também que fé superficial vai só abandonar Cristo quando a verdade confronta. Se é uma fé superficial, essa pessoa não vai permanecer com Cristo, porque de fato não está ligada nele. Está ligada ao que ele pode fazer, mas não à pessoa dele. Mas quem realmente conhece Jesus, entende que não existe outro no qual sua alma pode descansar. No mundo você vai ver muitas coisas. Prazer, muitas filosofias, vai ver muitas religiões, muitas coisas proporcionando sucesso pessoal. Você vai ver muitas experiências no mundo. Mas nada satisfaz verdadeiramente o coração humano, senão a pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos isso aqui nesses primeiros versículos. Somente Cristo satisfaz a alma humana. Segunda coisa que nós vemos aqui é que somente Cristo revela o Deus verdadeiro. Olha o que diz o versículo 68 e 69. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E ele emenda: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E aí essa palavra aqui, tens, é um verbo que é interessante porque indica uma posse exclusiva. É muito interessante. Tu tens. É algo que é somente Jesus que tem, é algo exclusivo dele. E Jesus, meus irmãos, ele não só fala de vida eterna, ele possui as palavras de vida eterna. Jesus não era só um mestre espiritual. Jesus, na verdade, é a própria revelação do Deus encarnado. Meus irmãos, as palavras de Jesus, ela possui uma autoridade salvadora porque procedem do Filho de Deus, o enviado de Deus, o Messias, o Cristo. Pedro diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E aqui tem duas coisas muito interessantes nas palavras de Pedro aqui. Primeiro, ele fala que nós temos crido. O Evangelho de João, ele é muito permeado desse verbo, crer, e suas variantes. Se você puder ler o Evangelho de João, marcando quantas vezes aparece a palavra crer, você vai ficar impressionado com a quantidade de vezes que aparece esse verbo, crer. E crer aqui fala de uma confiança salvadora. Pedro diz: e nós temos crido. Nós temos uma fé de que o Senhor é o Messias. Nós cremos que o Senhor é o Messias. E não foi por uma iniciativa de Pedro, lembra? Foi por uma iniciativa de Jesus que Pedro passou a ser o seguidor de Jesus. Pedro estava pescando com seu irmão André. Dia a dia normal de trabalho na vida dele. E Jesus passa e diz: segue-me. Porque assim, é uma ação de Deus, é o Espírito Santo que revela essa verdade de que Jesus Cristo é o Salvador. Lá no Evangelho de João, no próprio Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus disse que enviaria o Espírito Santo. Ele promete o envio do Espírito Santo. Em João 16:8 diz: e quando ele vier, o Espírito Santo, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu vou para junto do Pai e não me vereis mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. O pecado que o Espírito Santo convence o ser humano é do pecado de não crer em Cristo. Então, quando nós cremos em Cristo, é uma ação graciosa de Deus,
por meio do Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento e colocando em nós uma fé verdadeira em Jesus. Pedro é um seguidor de Jesus e afirma que nós temos crido. Mas ele usa uma outra expressão aqui. E nós temos crido e temos conhecido. Aqui fala de uma experiência relacional. É uma convicção espiritual dada por Deus que promove relacionamento. Pedro aqui não está apenas admirando Jesus, viu? Pedro daqui não está vendo Jesus como alguém para um relacionamento distante, não. Nós temos crido e conhecido. Essa expressão aqui, conhecido, revela um aspecto muito relacional, de conhecimento relacional. Pedro aqui está confessando que Jesus é o Messias. Nós temos crido e conhecido o quê? Que tu és o Santo de Deus. Que declaração, meus irmãos. Essa expressão Santo de Deus aqui aponta para alguém separado por Deus. O Santo de Deus aqui é alguém enviado por Deus. É alguém plenamente divino, que possui natureza divina. O Senhor é o Santo de Deus. Atos 4:12 nos declara que e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro está reconhecendo aqui quem Jesus Cristo é o Santo de Deus, é o único Salvador. O próprio Jesus fala a respeito de si mesmo em João 14:6, que eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E observe que ele não é um caminho, é o caminho. Ele é a verdade e a vida. Jesus não apenas aponta para uma vida eterna, ele é a própria vida eterna. A vida eterna está nele, e somente ele revela de fato o Pai, o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas. Nós só sabemos quem é Deus porque Deus se revelou, e ele se revela de uma maneira maravilhosa na pessoa do Filho, de maneira que Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai. Ele é o Deus encarnado, o Messias, o Salvador. Então, podemos, para a nossa vida, entender que cristianismo não é apenas uma adesão religiosa, viu? Salvação não está num sistema. Não está num sistema. Está numa pessoa, Jesus Cristo. A vida eterna não está num lugar. Está numa pessoa, Jesus está nele. E às vezes muitos até conhecem a igreja, mas não conhecem o Jesus da igreja. Muitos frequentam ambientes cristãos, mas nunca tiveram um encontro verdadeiro com o Filho de Deus. E a pergunta não é: você frequenta um lugar cristão? A pergunta é: você conhece verdadeiramente a Jesus? Pedro diz que nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Disso depende a sua vida eterna. Então Jesus, ele é aquele no qual somente nele o ser humano tem a satisfação da sua alma. Jesus é aquele que somente ele revela o Pai. Mas Jesus é aquele que verdadeiramente o único que define os seus discípulos. Olha o que diz o versículo 70. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. E aí diz o versículo 71, João explica aqui dizendo: referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Meus irmãos, depois de uma confissão linda de Pedro, Jesus vai falar de Judas. Acho interessante isso. Parece que olhando aqui, pergunta: mas por que mesmo, não é? Pedro está fazendo uma confissão cristológica que nós temos crido
e conhecido, e Jesus vai falar de alguém que não conheceu. Ele faz uma pergunta, replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Se o negócio estava duro, se o discurso estava duro, eu não imagino como é que você pensa que eles ouviram isso aqui. Interessante, né? Jesus dizer que um deles é diabo. E aqui surge uma certa tensão entre aparência externa e realidade espiritual. Porque Judas, se você observar, caminhou com Jesus, ouvia Jesus, Judas via os milagres de Jesus, estava no grupo dos 12, mas não pertenceu verdadeiramente a Cristo, não tinha um relacionamento pessoal com Jesus. Por que você está dizendo isso? Pelas palavras de Jesus: um de vós é diabo. E aqui a expressão que Jesus usa aqui, que é o significado dela, diabolos, é adversário. É alguém que não está no mesmo time, está entendendo? É um opositor. É assim que ele define Judas. Ele define Judas como um adversário, um opositor, e não como um dos dele ali, que entendeu realmente quem Jesus é, no sentido de ter um relacionamento pessoal. E aí Jesus mostra aqui que é possível estar perto externamente, mas permanecer distante espiritualmente. Judas caminhou com Jesus, como eu disse. Judas viu o que os outros viram, mas ele não conheceu o que Pedro conheceu. Ele diz, porque só tem sentido a colocação de Jesus a partir da declaração de Pedro. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E aí Jesus: eu não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é diabo. Ele está dizendo, tem gente que está aqui, mas não é dos meus. É o que Jesus está dizendo ali. Mateus capítulo 7, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus tinha falado de um grupo de pessoas que vai ter dado uma aparência que conheceu a ele, que andou com ele, que foi um dos dele, mas é só aparência. João 7, a partir do versículo 18, ele diz o seguinte: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito naquele dia, ele aponta para um dia de um julgamento final, de um juízo final, ele diz: muito naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Jesus está montando aqui um cenário onde pessoas um dia estarão diante dele dizendo: Senhor, Senhor, e olha como é que chamam ele. Senhor, Senhor. E aí vão se referir ao que fizeram aqui. Porventura não foi em teu nome que expelimos demônios? Aliás, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Tem muita gente por aí que está apegado a essa questão de profecia, de exorcismo espiritual, de milagres, se dizendo cristãos. Por isso, isso não é uma demonstração de que alguém que faz essas coisas necessariamente conhece verdadeiramente a Jesus. Por quê?
pelas palavras de Jesus no versículo 23. Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Somente Jesus define quem verdadeiramente é discípulo e quem não é. Pedro declara: nós temos crido e conhecido, mas Judas permanece endurecido. Isso mostra que Cristo não somente oferece vida eterna, Ele sabe aqueles que verdadeiramente pertencem a Ele. É muito interessante quando você chega para uma pessoa e pergunta: você tem a vida eterna em Cristo Jesus? Ele: não sei, Deus é quem sabe. É lógico que Ele sabe. Ele sabe todas as coisas. Mas alguém que realmente tem, o Espírito Santo convenceu essa pessoa da sua condição de pecador. Ele sabe que ele não é alguém que agora está em Cristo por nenhum mérito próprio. Ele sabe que ele agora está com Cristo e conhece a Cristo por pura graça de Deus, em ter agido nessa vida, aberto o seu entendimento para reconhecer quem ela é, um pecador, e quem Jesus é, o Salvador. É nisso que consiste a vida eterna, em crer e conhecer a Jesus. E quem não conhece e creu verdadeiramente em Jesus Cristo, seguirá o curso da vida para aquilo que ele já está condenado. No Evangelho de João, então, no capítulo 3, versículo 16, é extremamente conhecido. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, olha o que diz 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê não é julgado. O que não crê, não é que será. Já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É aqui, é no crer. Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, já está debaixo de condenação. É o que está lá no versículo 36, onde João diz que por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus sabe quem são os seus discípulos. E os seus discípulos são aqueles a quem ele se revela como Deus Salvador. Ele conhece quem são os que pertencem verdadeiramente a ele. E eu penso que quem pertence verdadeiramente também sabe, porque conhece a Jesus. Não conhece de informação, mas conhece por relação. E quem tem o Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, ele diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Portanto, se você tem dúvidas quanto a isso, você realmente não conhece, porque quem conhece é convencido disso. É convencido de que é um pecador e que precisa realmente totalmente de Cristo e que somente nele tem a vida eterna. Mas saiba disso, Jesus conhece os que são dele e quem não é. Por isso não precisa ter medo dos pais, por isso não precisa ter medo do pastor e nem tampouco medo da igreja. Mas tema a Jesus, ele sabe. Então, nós podemos ver que estar na igreja não garante salvação, viu? Frequentar uma igreja não garante salvação. Podemos ver que uma proximidade religiosa, se não for relacional, ela não gera regeneração. E saiba que Jesus conhece além da aparência. Porque existe uma diferença entre seguir a Jesus externamente e pertencer verdadeiramente a Ele. A multidão abandonou. Um grupo grande abandonou. Judas até permaneceu ali.
Mas somente Pedro aqui no contexto conhecia verdadeiramente. Creu e conheceu a Jesus. Judas não. Então nós podemos concluir que o texto nos conduz a um fechamento assim muito espiritual, uma realidade espiritual. A multidão vai embora, os 12 são confrontados, Pedro confessa, Judas ele é exposto e a pergunta continua até hoje. E vocês? E nós? Queremos também se retirar? E a resposta de uma fé genuína continua a mesma. Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então não é um para onde iremos, viu? Porque a vida eterna não está em um lugar. É para quem iremos. Porque a vida eterna está em uma pessoa. Não está em um sistema. Está em uma pessoa, Jesus Cristo. Por isso, se você conhece verdadeiramente a Jesus, usufrua cada vez mais desse relacionamento com Ele. Volte cada vez mais o seu coração e a sua atenção para Ele. Porque Ele morreu naquela cruz para nos livrar da condenação eterna. Ele nos preparou uma eternidade com Deus. Quando partirmos dessa vida, tem algo garantido por Jesus na cruz, a vida eterna com Deus. E por que nós pegamos a nossa vida e dedicamos tanto a só as coisas terrenas? E não dedicamos nossa vida também para um relacionamento com Deus? Meus irmãos, como é que está a nossa leitura da palavra de Deus? Como é que está nosso tempo de oração com Deus? Como é que está a nossa vida com Deus, meus irmãos? Não brinque com isso. Não brinque com isso. Se você já conhece verdadeiramente a Jesus, se relacione com Ele. E a maneira que Ele deixou foi com a palavra e com a oração. Não tem outra maneira. Então usufrua disso. Não pense, não se engane achando que não vou me relacionar aqui não, porque eu já vou passar a eternidade com Ele. Se você não tem prazer em se relacionar com Ele aqui, é porque você não conheceu a Ele para se relacionar com Ele eternamente nos céus. Não se engane. Como eu vou estar com Jesus se eu não tive um relacionamento com Ele aqui verdadeiro, genuíno? Então não se engane. E se você ainda não teve esse relacionamento com Jesus, corra para os braços de Jesus. Corra para Ele. Corra reconhecendo a sua condição. Realmente eu sou um pecador. Realmente o pecado me separa de Deus. Mas Jesus providenciou a vida eterna por meio de Jesus. Corra para Jesus. Creia nele. Conheça Ele. Eu sei que isso só acontece se for uma ação dele por meio do seu Santo Espírito. Mas deixa eu dar uma notícia para vocês aqui. Ele tem se revelado a muitos. Ele graciosamente tem falado a muitos corações. Ele graciosamente tem se manifestado como Deus Salvador, gracioso, e levado muitos ao redor do mundo a crer verdadeiramente nele, a ser discípulos verdadeiros dele, a fazer com que pessoas entreguem suas vidas totalmente a Ele, para viver para Ele. Ele tem feito isso ao redor do mundo. E Ele tem feito também aqui na nossa cidade. Tudo isso é a graça dele atuando, gerando vida onde não há vida. Gerando vida eterna em situações de pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados separados de Deus. Isso é graça. E eu tenho certeza que a graça dele continua atuando. E o Espírito dele continua agindo. Aonde ele quer. Soprando onde ele quer. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. Nascido do Espírito. É um agir dele. E ele continua agindo. Aonde ele quer, quando ele quer, como ele quer. Mas é pela mesma forma. Pela palavra. É pela ação do Espírito Santo. Convencendo pessoas da necessidade
de crerem em Jesus para ter vida eterna, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Curva sua cabeça, vamos orar. Mas se o Espírito Santo tiver soprado aqui hoje, em algum coração, que ouviu essas palavras de Deus, por meio da santa palavra dele, e deseja nessa noite reconhecer a Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, para ter um relacionamento pessoal com Ele e ter a vida eterna que somente nele se pode ter por meio do seu sacrifício redentor e remidor, e deseja publicar sua fé nesta noite, se o Espírito Santo falou aí no seu coração e você deseja tornar isso público, ou se talvez você já creu e quer publicar a sua fé, Jesus disse que se me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. É uma questão de quem creu em Cristo não vai ser uma fé só para si. Vai ser uma fé para ser publicada, proclamada. Alguém então teve a ação do Espírito Santo nesta noite e deseja reconhecer Jesus como seu Salvador pessoal, só fique de pé e diga: eu quero. É uma confissão pública, não é o ficar de pé ou fazer algum gesto que salva, é o crer, é o conhecer a Jesus. Mas se alguém, o Espírito Santo agiu nessa noite e deseja fazer isso, se a graça de Deus agiu no seu coração, publique a sua fé em Jesus. Senão nós vamos encerrar esse momento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos enviou o seu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque por meio dele nós temos a vida eterna. E sabendo, ó Pai, que não há vida eterna fora de Cristo, nós lhe somos gratos porque o Senhor nos revelou essa verdade. Somos gratos porque o Senhor tem aberto o entendimento já de muitos, derramado sua graça em muitas vidas. Senhor, obrigado por cada vida que o Senhor já salvou. Senhor, que a nós que já conhecemos a Jesus, o Senhor nos ajude, ó Pai, a vivermos para o Senhor, a usufruirmos mais desse relacionamento pessoal com o Senhor, a vivermos mais para o Senhor, para a glória do Senhor. Senhor, tome o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, Senhor, e trabalhe cada vez mais na nossa vida, de maneira que o seu nome seja glorificado na vida de cada um dos seus e através da vida dos seus. Mas, Senhor, nós rogamos por aquelas vidas que ainda não reconheceram a Jesus de forma pessoal. Senhor, que a sua graça salvadora atinja esses corações, para que tenham vida eterna, para que tenham o perdão dos pecados através do sacrifício de Cristo, para que usufruam, ó Pai, da eternidade com o Senhor. E sabemos que isso só é possível através de Jesus. Então, Senhor, haja em vidas, quer seja de pessoas que estão aqui e ainda não conhecem, ou de pessoas que estão a partir de casa, Senhor. Derrame graça salvadora, Senhor. Muito obrigado pela grandeza do seu amor, pela magnitude da sua graça, que tem sido derramada abundantemente por meio da pessoa de Jesus em muitas vidas. Que o Senhor continue a edificar a sua igreja. Continue, ó Pai, trabalhar no meio do seu povo para que haja santidade no meio do seu povo. Que o Senhor continue, ó Pai, a usar a sua igreja para que por meio dela o evangelho, a boa notícia de que Jesus salva o pecador, seja proclamada a muitos e muitos outros, para o louvor da sua glória. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém.